mensagem desta noite no telão tem como tema proclamando uma vida abundante e ilimitada. O Senhor deseja que você proclame uma vida abundante e ilimitada. E nós temos aprendido que eu tenho que dar aquilo que eu tenho. E para que eu proclame uma vida abundante e ilimitada, eu preciso ter esta vida abundante e ilimitada. Eu preciso viver esta vida abundante e ilimitada. Então, na segunda-feira próxima passada, aqueles que estiveram aqui na oração podem se recordar que o Senhor nos preparou pela palavra a nos abrir para esta vida abundante e ilimitada. E hoje o Senhor dá continuidade naquilo que Ele começou na segunda-feira de oração, porque é a vontade de Deus para mim e para você. Diga isso, é a vontade de Deus para a minha vida, a vida abundante e ilimitada. Amém. Diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Deus está anunciando coisas novas. Deus está anunciando aquilo que Ele vai fazer, aquilo que vai suceder na sua vida. Ele está fazendo você ouvir. Por isso, tome posse daquilo que Deus está dizendo, porque vai aparecer, vai acontecer na sua vida para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, Deus soberano, todo-poderoso, Deus que nos dá a direção, que nos dá a visão, o Deus de manifestações sobrenaturais, o Deus que é sobrenatural, o Deus que está aqui, o Deus que habita em nós, o Deus que manifesta o seu poder pelo poder da tua palavra, o Deus de milagres, o Deus de sinais, de maravilhas e de prodígios, que confirma a sua palavra em nossas vidas pelo poder de sua graça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nos preparar. Obrigado, Deus, por preparar a sua igreja para esta vida abundante e ilimitada. Esta vida sobrenatural, Senhor. Jesus, que nas tuas mãos eu seja o instrumento para guiar o teu povo a esta vida abundante e ilimitada. Eu seja nas tuas mãos, Senhor, o canal da tua bênção para a tua igreja, para as famílias aqui plantadas, Senhor, para as ovelhas preciosas que foram compradas por ti naquela cruz. E elas recebam, Senhor, e vivam aquilo que tu tens preparado para cada uma delas.
O Senhor está anunciando as coisas novas. O Senhor está a falar aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. E nós cremos, Pai, que isso acontecerá para louvor e glória do Teu santo nome. Amém? E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Nós cremos no poder infinito de Deus. Amém? Obrigado, amado filho Vinícius, minha amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres abençoados e salvos para sempre, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que são nesta terra o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus para testemunhar o poder e a glória que há no nome de Jesus. Amados, Deus é ilimitado. Diga isso, Deus é ilimitado. Ilimitado. O seu poder é infinito. E Ele é Deus de ações sobrenaturais. A questão é que a maioria dos filhos de Deus limitam o poder e o agir de Deus em suas próprias vidas. Como isso acontece, pastor? Pela forma de pensar. Pelos pensamentos contrários à Bíblia Sagrada, pelos pensamentos contrários à revelação da graça de Deus, o povo de Deus limita Deus. Então nós não podemos limitar Deus em nossa vida. As promessas de Deus não falham e jamais vão falhar. Diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 23:14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia. Amados, a confissão de fé, a proclamação verdadeira, ou seja, aquela que se faz crendo com o coração, tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, a nossa vida, o nosso viver, tem um propósito para Deus. O Senhor tem um plano perfeito de vitória para você. Você crê nisso? Que Deus tem um plano perfeito de vitória para a tua vida? Isaías 49:16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Igreja, a nossa vida, ela não passa despercebida diante de Deus. A sua vida não passa despercebida diante do Senhor. Pelo contrário, desculpa, amados, a sua vida, ela se desenvolve continuamente perante o Senhor. Então você precisa entender que a sua vida não está jogada aqui nesta terra.
Você não foi jogado aqui nessa terra. Você está de contínuo perante o Senhor. O Salmo 37, o versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus conhece os corações, todos. E Deus conhece os desejos dos corações. Então Ele conhece o coração que se agrada dele. Ele conhece o coração que tem prazer nele. Ele conhece o coração que tem prazer na sua palavra, na sua obra. E para esta pessoa, para este coração que se agrada do Senhor, Deus realiza. Deus satisfaz os desejos que só Ele conhece. Porque está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aquilo que só Deus conhece. A igreja está entendendo? Isaías 54, 2 a 4 diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. O que é isso, pastor? Amados, abre a tua mente para a vontade de Deus para a tua vida, e não impeças. Não use a lógica humana. A lógica humana é que vai te impedir. Porque a lógica humana não entende o sobrenatural de Deus. A lógica humana é contrário às coisas de Deus. Então, Deus diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amado, entra na visão de Deus, entra nos pensamentos de Deus e se firma bem nisso. Se firma bem nisso. Ou seja, expande os teus pensamentos conforme Deus pensa para a tua vida. Versículo 3: porque transbordarás, aleluia. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, a tua descendência, possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Igreja, você não pode pensar pequeno. Você não deve pensar pequeno. Você não pode limitar Deus. Você tem uma vida abundante e ilimitada para proclamar, e você tem que começar hoje. Pastor, mas eu não estou nessa vida ainda. Mas começa a proclamar hoje. Porque você vive por fé e não por vistas. Então, por fé, você já tem que entrar nessa vida abundante e ilimitada que Deus tem para ti. Estão entendendo? Amém? Então, aqueles que estão à sua volta vão ter que ver esta vida abundante e ilimitada acontecendo em você. Pense grande. Pense do tamanho de Deus. Dá para ter noção? Não, não dá para ter noção. Mas a gente sabe que Deus é grande. A Bíblia diz que Deus é grande. Amém? Então pense grande. Provérbios 23, 7a. A igreja inteira deve ter guardado esse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Se você pensar pequeno, meu irmão e minha irmã, você vai ser sempre pequeno. Não importa o que os outros digam de você, importa o que Deus diz de você. Então, se Deus está dizendo que você é grande, seja grande. Se você
imagina, né, se imagina fraco, você é fraco. Se você se imagina incapaz de alguma coisa, você será incapaz. Se você se imagina um derrotado, você é um derrotado. A Bíblia está dizendo, como imagine sua alma, assim ele é. Então, se você se imagina ser uma pessoa rejeitada, você vai ser rejeitado. Se você se imagina ser uma pessoa inferior, você vai ser inferior. Agora, se você imaginar o contrário de tudo isso que eu disse, assim você vai ser. Então, se você começar a imaginar que você é grande, você será grande. Se você começar a imaginar que você é forte, você será forte. Se você começar a imaginar que você é um vencedor, você vai ser um vencedor. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós não nos mostramos fracos nos dias de angústia. Elas chegam para todos nós. A angústia chega, ouça, chega para mim e para você. Nós não estamos isentos, porque nós somos humanos. Mas nós não nos mostramos fracos no dia da angústia. Porque quem se mostra fraco nos dias de angústia não conhece o Deus que nós servimos aqui. Não conhece o tamanho poder do Deus que nós servimos. Quem conhece o Deus grande que nós servimos sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E isso é algo convicto dentro do nosso coração. É algo certo. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está certo em nós. Isso é uma certeza, não é algo ilusório que pode ser. Não, é certo. É certamente. Então, eu tenho essa certeza. E por isso eu não me mostro fraco no dia da angústia. Porque Deus é a minha força. Isaías 10:27 diz: acontecerá naquele dia que o peso, aleluia, será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, porque será despedaçado por causa da gordura. A unção do Espírito Santo tira de nós todo o jugo, tira de nós o peso. Amém? Daniel 11:32, os violadores da aliança, ele com lisonjas, o inimigo, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Igreja, muitos violam a aliança. Nós conhecemos, temos conhecido muitos que violaram a aliança. E tem o seu caminho pervertido. Mas não são estes, e não é isso que nos interessa. Nosso foco não é isso. Porque nós somos aqueles que vivem em aliança, renovando a nossa aliança em todo o tempo. Por isso nós nos tornamos a cada dia fortes e ativos. Porque a nossa aliança é renovada, dia a dia. Então nós fomos chamados para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, concordar com a voz de Deus e obedecer. Então nós não estamos aqui para replicar com Deus. Nós não estamos aqui para discordar de Deus. Porque os que assim procedem, eles não avançam na vida. Os que assim procedem não recebem a vida abundante e ilimitada que Deus tem. Então, a concordância e a obediência à voz de Deus traz vitória. Traz expansão. Traz esta vida abundante e ilimitada. Então, Deus promete
nos fazer transbordar para a direita e para a esquerda. Você crê nisso? Amém? Assim será. Deus não tem limites. Então, quando ele diz que nós vamos transbordar para a direita e transbordar para a esquerda, eu não posso pensar que eu vou transbordar só um pouquinho. Porque tem crente que é assim, mano. Então eu estou aqui para ajudar esses crentes. Porque o crente já começa a imaginar um balde, né, d'água transbordando. Aí ele vê aquela aguinha transbordando ali do lado e ficando no pé do balde. Amado, o transbordar de Deus não tem medida. É transbordar para a direita. Então você olha a sua direita e vê os horizontes. Vai transbordar dessa maneira. Para a esquerda, do mesmo jeito. Não vai transbordar e ficar aqui no pé. Está entendendo, igreja? Deus não tem limites. Deus pode tudo. Diga isso, Deus pode tudo. Olha em Gênesis 18, 14, o que está escrito. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Porque, amados, muitos podem dizer assim: pastor, o senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece a minha vida. O senhor não conhece a minha situação. O senhor não conhece da onde eu vim. O senhor não conhece. Amado, eu não preciso conhecer. Desculpa, com todo respeito, eu digo isso. Eu não preciso conhecer. Porque eu estou aqui para dizer para você que o Deus que nós servimos aqui, para Ele, não tem nada difícil. Nada existe de impossível para o Deus que nós servimos aqui. Então não é difícil para Deus mudar a tua história. Não é difícil para Deus mudar a tua situação de vida. Não é difícil para Deus fazer você de fato transbordar para a direita e para a esquerda. Então, pense agora um pouquinho, tenta pensar na sua vida aquilo que você acha difícil acontecer. Na sua vida, o que você acha que é difícil acontecer? Que você chamaria de impossível até. Versículo 14 ainda. Parte B, pastora. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Aleluia. O Senhor, ali era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor, diante de Abraão. Ele diz para Abraão: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Para Abraão e para Sara, isso era o difícil. Era o impossível. Mas Deus diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Então, isso aí que você está chamando de difícil, daqui a 1 ano, amado, vai ter um tempo. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter um tempo, eu não sei quanto tempo. Isso que você está chamando de difícil vai se manifestar para a glória de Deus. Porque você foi chamado para proclamar a vida abundante e ilimitada que Deus tem para ti. Então nada na nossa vida, nada pode ficar preso. Nada na nossa vida pode ser algo que contrário àquilo que Deus tem para nós. Então, para Abraão, ele disse: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Estava esperando já, há 24 anos.
chamando aquilo de difícil e de impossível. Talvez tem coisa na sua vida que há muito tempo você está chamando de difícil e de impossível. Aleluia. No tempo de Deus vai acontecer. No tempo do Senhor vai acontecer para você proclamar as maravilhas de Deus. Crê? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então não deixa a lógica atrapalhar a fé. Não deixa o pensamento humano atrapalhar o dom da fé que está no teu espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amados, Deus tem o poder para consertar. Deus tem o poder para corrigir. Deus tem o poder para fazer aquilo que você não consegue fazer. Amém? Então, o que você tem que fazer? Confia nele. Confia nele. E vai acontecer. Gênesis 15, versículos 1 a 5 diz: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. O raciocínio lógico de Abrão, aleluia. Olha, amados, pela lógica humana, ele já foi dizendo para Deus: A mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, olha, limitando Deus. Estava limitando Deus. Então, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Então, amado, não será assim do jeito que você está pensando. Não será dessa forma que você está imaginando. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Aleluia. Eu amo isso aqui, irmãos. Eu amo quando Deus, sabe, quando eu leio isso aqui e Deus me leva a imaginar Deus falando com Abraão e Abraão saindo para fora da tenda. Ele diz: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Abraão estava dizendo para Deus: Eu não tenho descendente. A lógica humana estava dizendo: Isso vai ser impossível de acontecer. Meu descendente vai ser o Damasceno Eliezer. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti o teu herdeiro. Aleluia. Amado, será assim a tua posteridade. Tenta contar as estrelas. Senhor, não dá. E você ainda vai replicar? E você ainda vai contender? Você vai duvidar que eu posso fazer isso? Aleluia. Aleluia. O que você não pode imaginar, porque Abraão não pôde contar as estrelas. Então ouça e receba para a tua vida.
que o que você não pode imaginar é o que Deus vai manifestar na sua vida. O que você não tem a capacidade de imaginar. Amém? Então, mesmo sem ter essa capacidade, o que Deus quer? Que você amplie a sua visão e os seus pensamentos. Porque naquele momento, Deus fez isso com Abraão. Olha, Abraão, eu estou entendendo que você, na sua pequenez, não tem a capacidade de imaginar aquilo que eu tenho para você. Mas eu quero te preparar para aquilo que eu vou fazer. Então sai para fora da tua tenda e conta as estrelas. Senhor, não dá. Então é isso que eu vou fazer. É aquilo que você não tem a capacidade de contar, de imaginar. Eu vou fazer. Você crê? Versículos 6 e 7. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Que terra? Canaã, a terra prometida. Foi Abraão o primeiro a pisar a terra prometida. Mas depois eles foram expulsos da terra prometida. A descendência de Abraão habitava na terra prometida. Foram expulsos e foram levados para serem escravos no Egito. E depois teve toda a história de Deus tirando eles 430 anos depois. Deus levanta Moisés para tirar o povo, para devolver o povo na terra prometida. Estão entendendo? Então, amados, quando Deus tirou Abraão da sua parentela, Deus levou Abraão para a terra prometida, para Canaã. Coisa linda. Deus não falha nas suas promessas. Por isso ele não vai falhar na sua vida. Ele te chamou para te levar para um lugar que Ele tem preparado para ti. E você vai chegar nesse lugar. Amém? Creia nisso, porque a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Amém? Romanos 4, 17 a 21, o apóstolo Paulo vem e ratifica tudo isso que nós acabamos de falar. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência aquilo que não existe. Por isso, você não pode andar por vista. Você tem que andar por fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu. 25 anos lá ele esperou, crendo. Por mais que a lógica dele tentasse gritar e falar mais alto, ele dava glórias a Deus e mostrava para o Senhor que ele acreditava na promessa. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Então, sem crer, não vai chegar onde Deus tem. Tem que se crer, tem que se confiar, tem que expandir os pensamentos, tem que mudar os pensamentos. Amém? Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, aleluia, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, que já estava com 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu amado, você tem que estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir na sua vida aquilo que Ele promete na sua palavra. Porque aquilo que Ele promete na sua palavra é a teu respeito. É para a tua vida, é para a tua casa, é para a tua família. Amém? Hebreus 11, versículo 3 diz:
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem noção do que é isso? O povo de Deus precisa aprender a viver por fé. O grande problema, o maior problema, amados, do povo de Deus, dos crentes na terra, é que eles vivem totalmente, amados. Eu vou dizer isso porque é a maioria, por vista. Assim como o povo lá no deserto. Não souberam andar por fé. Não souberam viver por fé. Então nós somos os da fé, que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, não havia nada. Talvez você esteja olhando um palmo diante da sua vida e você não esteja vendo nada. E aí talvez você pergunta: Deus, da onde vai surgir? Deus, como que vai acontecer? Como? Como que vai dar início a tal coisa? Amado, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esta igreja veio a existir daquilo que não aparecia. Esta obra surgiu daquilo que não se via. Um dia Deus deu início. Um dia Deus disse: haja Igreja Cristo Vive em Ipaussu. E Deus fez aparecer esta obra. Claro que começou bem lá atrás, num projeto de casa em casa, de cultos domiciliares, enfim, algo que começou pequeno e foi crescendo e crescendo, se expandindo e chegou na revelação da graça de Deus. Temos o privilégio de sermos a igreja genuína de Cristo na terra, com a revelação da verdade de Jesus. Em Deuteronômio 1, versículo 8 diz: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Amados, nós somos descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Então, o que Deus diz para mim e para você nesta noite? Entra e possui a terra. Tá claro? Ou tem que traduzir? Tem que colocar legenda. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. O que é essa terra para mim e para você? A vida abundante e ilimitada que Jesus tem para nós. Entra e possui. Entra nela. Agarra ela e fala: é para mim. Você tem que se sentir, amado, no direito de receber isso. Você tem que se sentir no direito de receber as promessas de Deus para a tua vida. Porque se você não tomar a posição, se você não se achar no direito, você vai ver a promessa, você vai ver aquilo que é teu por direito e não vai ter atitude de tomar, de entrar naquilo que é teu. Porque o inimigo não quer. O inimigo coloca na sua mente: não, isso não é para você. Amados, quantos passaram por aqui e foram embora? Sabe por quê? Porque disseram: não, isso não é para mim.
Pensamento dos 10 espias. O pensamento dos 10 espias faz o crente estacionar na vida. Não, isso não é para mim. Não, isso aí está muito além. Ih, está muito fora do meu padrão de vida. Não, isso não é para mim. Foi isso que os 10 espias disseram. Não, aquela terra lá não é para nós, não. Não, é muita coisa lá. Aquela terra lá, devora os moradores. Não é aquilo lá. E Caleb, eia! Subamos e possuamos a terra. Por isso, amados, que poucos vivem a graça de Deus. Por isso que poucos entendem a graça de Deus. Porque é viver de fato por fé, crendo na terra prometida, crendo que o melhor de Deus vai aparecer, crendo que o melhor de Deus vai acontecer, crendo que Deus tem novidade de vida para nós, crendo que Deus quer uma igreja gloriosa. Amém? Agora, se a pessoa pensa pequeno, como é que vai andar junto? Não anda junto. Então Deus aqui nesta noite está dizendo para mim e para você: abra sua mente, amplia os seus pensamentos, entra na visão de Deus, entra na visão de Deus. Deus tem uma vida extraordinária para você, para a tua família, para a tua casa. Deus quer o melhor para a tua vida. Amém? Para isso Ele foi para aquela cruz, irmão. Deus sofreu para que você tenha uma vida abundante. Então nós temos que honrar a cruz de Jesus. Não, porque eu tenho que viver sofrendo mesmo. Misericórdia, amado. Misericórdia. Jesus não precisa de ajudinha, não, no sacrifício dele. O sacrifício dele foi perfeito e completo. Então nós cremos que 2019, o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus, é o ano que marca o início de 7 anos de fartura. 7 anos de vacas gordas. E a nossa mente tem que entrar nisso. A nossa mente tem que entrar nisso. Amados, se nós dermos ouvidos às pessoas aí fora, essa vaca vai para o brejo, desculpa a expressão. Em vez de ser a vaca gorda, vai ser a vaca por brejo. Por quê? Porque aí fora, não, porque janeiro, meu Deus, só tem conta para pagar. Porque janeiro, que mês, só murmura, só reclamações. E se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba entrando nessa conversa. Porque nós também temos os mesmos compromissos para pagar. E graças a Deus nós temos o recurso para pagar, porque Deus faz chegar à nossa mão. E se é o ano que começa a vaca gorda, amado, eu vou ficar olhando o mês que tem mais conta para pagar? Vou nada, eu já estou olhando fevereiro, já estou olhando março, já estou olhando abril, já estou olhando maio, já estou vendo a multiplicação. Quem está entendendo? Em Gênesis 37, 1 a 20, vamos para a reta final da mensagem. Vamos falar um pouquinho de José. Amém? Deus deu uma introdução aqui na segunda-feira de oração a respeito daquilo que aconteceu com José. E o Senhor quer nos mostrar e fazer com que eu e você se situe também naquilo que José passou. Para que você, amado, não fique achando ou pensando que Deus te esqueceu. Se esqueceu de agir na sua vida. Para que você não pense que Deus te abandonou. Mas para que você entenda o que Deus está fazendo na tua vida. Habitou Jacó
na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quem era o pai de Jacó? Isaac, filho da promessa, filho de Abraão. Então nós estamos falando aqui do neto de Abraão. Habitou Jacó na terra das peregrinações, seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as escravas das esposas de Jacó. Mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Por que Jacó gostava mais, amava mais a José? Porque José era o filho do grande amor de Jacó, que era Raquel. Por quem ele trabalhou por 7 anos, depois foi enganado, recebendo a irmã mais velha de Raquel por esposa. E quando ele recebe a irmã de Raquel, ele se enfurece com seu tio Labão. Ele diz: por que fizeste isso? Me enganaste. Ele falou: porque aqui não se dá assim, aqui se dá a primogênita, a mais velha, primeiro em casamento, depois a mais nova. Então ele fez um acordo com Labão que ele queria também a mais nova. E mais 7 anos trabalhou para que tivesse a Raquel por esposa, porque era o seu grande amor. E Raquel era estéril, não podia dar filhos. E na velhice, Deus deu a Raquel a dádiva de ser mãe. E ela dá à luz a José. E depois que José é vendido como escravo, ela dá à luz a mais um filho, que foi o último de Jacó, que se chamou Benjamim, onde Raquel morre no parto de Benjamim. Então por isso é que Jacó amava mais a José, porque foi o único filho que ele teve ali com o seu grande amor, Raquel. Amém? Só para dar um parênteses aqui para a igreja compreender esta parte do texto. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, e neste tempo aqui, Jacó tinha mais 10. José era o 11º. Amém? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O ciúme, a inveja, e entre irmãos, hein? Teve José um sonho. Então eles já tinham um grande ciúme, uma grande, ódio de José. E aí Deus dá a José um sonho. E José, inocente, vai contar o sonho para o pai e para os irmãos. Vamos lá. Teve José um sonho, relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Aleluia. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente?
Então, olha, já Deus também já revelando para os irmãos aquilo que ia acontecer. Aquilo que ia acontecer. Reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel, Jacó, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Era obediente, agradava o pai, não é? Tinha aquela diferença no relacionamento com o pai. Versículo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. José, ele era fiel no relatório. Ele era fiel, ele era honesto. Tudo que os irmãos faziam, ele contava para o pai. Jacó confiava nele. Jacó confiava em José. Por isso, mandava José ir lá, né, ver e trazer o relatório. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Então, José estava sem rumo, se perdeu. Amados, até quando você errar o caminho, Deus te coloca de novo no caminho, para onde você tem que ir, para onde você tem que chegar. Porque eu quero que você entenda o que Deus está nos revelando. Tudo isso aqui que nós estamos lendo era propósito de Deus. Nada aconteceu assim, de repente, por acaso, e Deus teve que mudar a história. Tudo estava dentro da vontade de Deus para José. Até esse homem aqui, que apareceu do nada. Vamos continuar lendo aqui. Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Então Deus colocou aquele homem lá para falar para José: ó, foi para lá. É para lá que você tem que ir. Está entendendo? Deus faz assim, amados. Deus, ele usa situações, usa pessoas para, sabe, é isso que eu tenho que fazer. É assim que você tem que agir. É lá que você tem que ir. E Deus não vai deixar se perder aquilo que ele tem para a tua vida. Você crê? De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha, queriam matar o irmão. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Amados, não fique triste, nem bravo, nem irritado, nem irado, quando as pessoas começarem a zombar de você. Porque nós estamos aqui para viver isso, essa vida abundante e ilimitada que Deus tem para nós. E mesmo antes dela acontecer na nossa vida, a gente já vive, já tem que viver ela. Então a gente sonha. A gente não tem medo de sonhar. A gente não tem medo de falar aquilo que a gente sonha. Eu não tenho medo de falar aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E muitos não entendem e acham até que eu quero ser melhor ou mais que alguém. E isso incomoda muitos. As pessoas se incomodam, assim como os irmãos
de José se incomodavam com ele, porque ele era diferente e ele, sabe, ele sentia algo diferente da parte de Deus, ele sabia que Deus tinha algo diferente para ele, ele só não sabia o que, e ele falava. Então nós somos assim aqui, e Deus nos ensina a ser assim. Então as pessoas vão começar a falar de você. Ah lá, o bobão lá, o sonhador, o sonho acordado. Vinde, pois, agora, matemo-lo, olha, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha, as pessoas estão assim em nós. Falam, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ela vai. Vamos ver essa alegria dela aí, esse sorrisinho no rosto dela. Até quando permanece? Amados, o inimigo é assim. Tenta fazer de tudo para nos lançar na cisterna ou para nos matar, para acabar com os nossos sonhos. Versículos 28 e 36. E passando os mercadores midianitas, aí eu vou encurtar aqui, resumir, porque é longa a história. Você sabe que aí desistiram de matar, né? Colocaram ele na cisterna, enfim. E estavam lá pensando o que ia fazer com ele. E passando mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, tudo dentro do plano de Deus. Nada fora do plano de Deus. Então, o que você precisa saber? Tudo o que está acontecendo na sua vida está dentro do plano de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. Amém? Vamos lá, pastora. Versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Olha, amados, tinham muitos lá comprando escravos. Quem comprou José? Oficial de Faraó, comandante da guarda. Ou seja, Deus fez Potifar comprar José. Não foi por acaso que Potifar comprou José. Tudo estava no plano de Deus. Capítulo 39, versículos 1 a 16 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Pastor, que loucura que é essa? Está lá dentro da casa de Potifar, trabalhando como escravo, e era um homem próspero. A prosperidade de Deus, amados, as pessoas não entendem. A prosperidade de Deus é quando Deus é com aquela pessoa. Vamos continuar lendo aqui para você entender. Versículo 2. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então isso é ser próspero. Tudo que a pessoa faz é bem sucedido. Tudo que a pessoa faz é bem sucedido. Então aí as pessoas veem a diferença. Então Potifar viu isso em José. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então José era escravo, então ele era o melhor escravo. Não é porque ele era escravo que ele fazia as coisas mal feitas. Não é porque ele era escravo que ele fazia de qualquer jeito.
Não é porque ele era escravo que ele não tinha prazer naquilo que ele estava fazendo. Então Deus era com José, e José era próspero naquilo que ele fazia, porque ele fazia bem, ele fazia como para o Senhor. E aí o Senhor o recompensava, estão entendendo? Então, como escravo, ali José prosperou, subiu, foi para um novo patamar. Que patamar? A mordomo da casa de Potifar. Recebeu ali a autoridade para governar tudo da casa de Potifar. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Amado, ouça e entenda. O teu patrão é abençoado por tua causa. A empresa que você trabalha é abençoada por tua causa. Crê nisso. Creia nisso. Que Deus move os céus e a terra a favor do teu patrão, do teu senhor aqui na terra, por tua causa. Está escrito. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Desde o que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Era egípcio. Não era povo de Deus, era um egípcio. Era uma pessoa do mundo. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José começou a tomar conta de tudo e Potifar descansou, confiou nele. Confiou tudo às mãos de José. José era formoso de porte e de aparência. Pensa no moço bonito. Não era feinho, não, era bonito. Se a Bíblia diz que ele era de porte e de aparência, ele era barriga tanquinho. Era bem feito de rosto. Era bonito. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Mas a gente acha que é coisa do século 21, né? Está lá, ó. Nos dias de José. A mulher do seu patrão. E ele era escravo. Não tinha nem salário, né? Morava lá, comia, dormia, não recebia nada em troca. Era escravo. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ó. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora, saiu correndo. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos.
veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Se fez de vítima. Armou a cilada para José. Estava fora dos planos de Deus? Estava? Tudo estava dentro dos propósitos de Deus. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Foi propósito de Deus, mas olha o que Deus fez. A prisão, até a prisão de José foi diferente. Para onde que ele foi? Para o lugar onde estavam encarcerados os presos do rei. Não era uma prisão de escravos. Era a prisão dos encarcerados do rei, dos presos do rei. O Senhor, porém, era com José. Amados, pela lógica, está entendendo? Por isso que tem que enxergar pela fé, com os olhos de Deus. Porque pela lógica humana, como é que uma pessoa diz que Deus era com esse moço? A situação que ele estava. Só se enroscando. Vendido como escravo pelos irmãos. Depois chega lá, é vendido mais uma vez como escravo para Potifar. Aí vai e começa a trabalhar como escravo. Aí a senhora, a patroa, se engraça com ele, arma uma cilada para ele, vai ser preso. E a Bíblia diz: o Senhor, porém, era com José. Humanamente falando, isso é loucura. Concordam? Mas Deus é sobrenatural. As coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, ele foi o melhor escravo, ele foi o melhor mordomo. E lá vamos continuar lendo aqui, nessa prisão, nesse cárcere, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, ele foi o melhor escravo, ele foi o melhor mordomo, ele foi o melhor auxiliar de carcereiro. Tudo que davam para ele fazer, ele fazia bem feito. Ele fazia com gosto. Então, assim, ele não olhava a situação. Ele não olhava a condição própria dele. Ele olhava para Deus e dizia: amém, Senhor, é aqui que eu tenho que estar? Então amém, eu vou viver aqui, vou fazer. Está entendendo? Agradando a Deus. Sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Sabe? Aleluia. Vamos lá. Versículo agora 23, pastor. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí, o resto você já sabe. E nesse cárcere teve lá 2 abençoados lá que estavam presos, né, que sonharam, e Deus deu a José a revelação dos sonhos. Um deles, né, foi infelizmente para a morte, e foi morto, e o outro foi devolvido ao seu posto, que era copeiro do rei. E olha os propósitos de Deus. E pela vida deste copeiro, então, José foi retirado depois da prisão, porque quando o faraó teve esse sonho das vacas magras e vacas gordas, ele se inquietou, e o copeiro disse: olha, lá no cárcere tem um homem e ele interpreta os sonhos. Ele interpretou o meu sonho, o sonho daquele que o senhor matou. E eu acredito que ele é capaz. Traga-o aqui. Então, o que aconteceu? Nesse momento em diante,
Deus muda a história de José. Deus mudou a sorte de José nesse momento. Ele passa a ser então governador do Egito. Onde Faraó diz: olha, eu só vou ser maior que você quando estiver sentado no meu trono. Caso contrário, você tem a mesma autoridade de voz do que eu. Olha, o que Deus fez na vida desse homem, esse jovem José, o sonhador. Mas ele não deixou de sonhar. Então, amados, se algo está hoje lhe aprisionando, se tem algo na sua vida que lhe aprisiona, que talvez te incomoda e que talvez você faz, sabe, olhar para essa situação e dizer: será que isso vai passar? Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para dizer para você que vai passar. Você vai sair desta prisão para viver a vida abundante e ilimitada que Deus tem para você. Você precisa entender o porquê que você está passando por estas situações. Os propósitos de Deus para a tua vida são grandes. Amém? Então, se os propósitos são grandes, onde você vai chegar é grande. E Deus está com você. Deus está com você, assim como Ele era com José. Que você cresça dia a dia com o Senhor, e você se abra para esta vida abundante e ilimitada, porque José, mesmo lá, encarcerado, lá preso, ele guardava no coração os sonhos que Deus tinha dado a ele. E quando ele viu cumprido o sonho, ele glorificou o Senhor. Quando ele viu a família dele vindo para a terra do Egito para buscar alimento e se prostraram diante dele, o sonho que Deus deu a ele estava se cumprindo. Todos os seus irmãos, seu pai, se prostraram diante dele. E aquilo que parecia ser um mal se tornou uma grande bênção. Então, na sua vida, talvez você tenha recebido algum tipo de mal. Talvez lhe causaram algum mal, lhe fizeram algum mal. Mas eu quero que você saiba que isso que você recebeu, este mal, que talvez fez você ter alguma outro rumo de vida, isso vai ser convertido em muitas bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aquilo que um dia foi chamado de mal, Deus já preparou uma grande bênção para o nome dele ser glorificado através de você. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Eu quero orar junto com você, para que você saia daqui nesta noite crendo e proclamando esta vida abundante e ilimitada. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, Deus de toda a glória. Senhor, nós cremos no teu poder, vivemos, Jesus, esta vida de fé dia após dia, nos fortalecendo naqueles que passaram por esta terra antes de nós, e que o Senhor deixou escrito em sua palavra, para que pudéssemos hoje nos espelhar, para que pudéssemos hoje, Senhor, sermos fortalecidos pelo teu Espírito através destas narrações, ó Senhor, destas situações o qual os nossos irmãos passaram e tiveram, Senhor, contigo as grandes experiências das grandes manifestações do teu sobrenatural. Assim como Abraão,
assim como José. Estamos aqui, Senhor, para prosseguir, sem olhar as circunstâncias, sem olhar as condições, fazendo sempre o nosso melhor. Fazendo sempre o nosso melhor, porque sabemos que o Senhor é conosco, que a Tua bênção nos acompanha e que por onde nós passarmos, ó Deus, nós seremos a diferença. O que quer, ó Deus, que façamos, seremos a diferença, porque faremos sempre para Ti, para o Senhor. E é o Senhor que nos exaltará. O Senhor nos colocará no lugar de destaque, no lugar de honra, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com José, assim o Senhor fará com esta igreja. O Senhor fará com as nossas vidas, com a nossa família. Famílias benditas do Senhor. Famílias que vivem o sobrenatural de Deus. Famílias que vivem a vida abundante e ilimitada, porque conhecem o Deus que servem neste lugar. Não limitam Deus, não impedem o agir de Deus. Pelo contrário, expandem a sua mente, expandem os seus pensamentos, crendo que para Deus nada é impossível. Assim, ó Deus, nós encerramos com esta confiança ativada em nosso espírito. Encerramos, ó Deus, dando glórias a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Damos glórias a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor começou a boa obra em nós. E o Senhor é fiel para completar esta obra em nós. Esta obra será terminada, Senhor, com poder e glória. Esta obra será concluída em nós de modo notório, para que todos vejam em nós a vida abundante e ilimitada que o Senhor consumou naquela cruz, para aqueles que Te amam e Te dão ouvidos. Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra poderosa que veio de encontro ao nosso espírito para nos despertar, nos alertar, nos alinhar à Tua vontade, ao Teu querer. Porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor está anunciando que o Senhor vai fazer em nós. E aqui estamos nos preparando, Jesus, nos abrindo para isso, porque os nossos olhos verão o que nunca viram. Em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém.